Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que a face do Senhor Deus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 22 de junho de 2026, a lição 13 de hoje, ela tem como título Face a Face. Para todos os cristãos do mundo, o ponto mais alto, o grau máximo da fé, é justamente nós vermos Jesus face a face na sua segunda vinda, que está se aproximando conforme os sinais que ele mesmo, Jesus, deu ali em Mateus 24 para os seus discípulos. Essa esperança, ela se baseia nas promessas feitas pelo Salvador, onde os salvos terão o clímax na esperança nesta segunda vinda, que é o pilar central da identidade e crença de cada cristão que tem a verdade nas mãos. É o momento em que a história do pecado terá um fim e os salvos em Cristo serão resgatados e haverá um encontro assim face a face com Jesus nas nuvens dos céus, que representa a completa revelação e a intimidade que nós teremos com o Criador do Universo. Ou seja, é a restauração e a cura que vai aparecer para todos nós, para todo homem de fé que crê no Senhor Jesus, quando ele tem essa oportunidade de se encontrar pessoalmente, e assim será o fim da morte, das aflições, do sofrimento de todos nós, que será concretizada nessa promessa feita por Deus, está lá em Apocalipse 21:4. Como diz lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e assim nós fomos criados a viver perto de Deus, a ter um relacionamento com o Criador. E desde que a humanidade caiu ali no Jardim do Éden, e que de lá para cá só foi uma degeneração do homem, Deus fez tudo para restaurar nosso relacionamento rompido devido a esse pecado, que João fala lá no capítulo 3, versículo 16. O Senhor pôs a eternidade no coração de cada pessoa, de cada ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim, que fala em Eclesiastes 3:11. Nós somos uma parte desse grande conflito cósmico, né, entre o bem e o mal, que se desenrola ao nosso redor, embora nós não enxergamos, mas há esse conflito espiritual, e que esse conflito está dentro de nós também. Mas com frequência nós não dedicamos, né, um tempo suficiente para nós refletirmos no alto preço pago por Jesus na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos novamente este relacionamento com Deus, que sempre desejou estar conosco. Muitas vezes ficamos assim, obcecados com as aflições, lutas e provações aqui nesse mundo de pecado, mas nós esquecemos de que a palavra de Deus que nos diz algo fantástico, que diz lá: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso, que está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, escrita pelo apóstolo Paulo. E no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, e também em Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11,
Aqui mostra o que acontecerá com cada pessoa que aceitar Jesus como Salvador e Senhor após realmente Jesus voltar. O que acontecerá com essas pessoas? Paulo diz que a vida eterna, ela começa aqui, pois a vida de Cristo está em cada um de nós, e nele a sua própria vida ela é escondida em Deus, que se manifesta seu desejo de se encontrar com cada ser humano, com o Senhor nos ares, e estar para sempre com Ele para a eternidade. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4,17. E assim, na segunda vinda de Jesus, aqueles que morreram acreditando em Cristo, na fé no Salvador, serão ressuscitados primeiros e serão levados até as nuvens dos céus para o encontro com Jesus, pelos anjos, no encontro assim, maravilhoso que as pessoas que morreram em Cristo terão essa oportunidade de estar com Jesus assim, face a face nas nuvens dos céus, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 a 17. E aqueles que estarão vivos nessa ocasião, da segunda vinda de Jesus, eles que estarão assim observando todos os acontecimentos, as trombetas tocando, essas pessoas serão arrebatadas e levadas pelos anjos também para o encontro nas nuvens dos céus com Jesus, nos ares. E é a única forma de arrebatamento que a Bíblia fala. A Bíblia não fala em mais nenhum arrebatamento, ou arrebatamento secreto, como algumas doutrinas falam, mentirosa, que não entende da palavra de Deus. O único arrebatamento que fala nessas coisas é aqui, né? E a Bíblia diz lá em Filipenses 2 que todo joelho se dobrará diante de Jesus e toda língua confessará que Ele, Jesus, é o Senhor. Porque neste momento que Jesus está na nuvem dos céus e com todo aquele manifesto de trombetas e hinos cantando, até o ímpio que estará vivo, que não será levado para as nuvens dos céus, que ele se acha jogado num lago de fogo e morrerá para sempre, esses ímpios, né, eles vendo aquilo e se arrependerão de ter feito mal para Jesus, de ter feito escárnio, de ter falado mal de Jesus, de nós ter aceitado Jesus como Salvador. Nesse momento eles dobrarão o joelho. Mesmo que você acredite ou não, hoje, se zomba de Jesus, naquele momento da volta de Jesus você dobrará os joelhos. É aquilo que diz a palavra de Deus e acontecerá, acredite você ou não. E esta aqui é a única verdade. E desde o princípio da criação do universo, havia um desejo enorme do Criador de comunicar-se com seus filhos, e ele se encontrava assim, na virada da tarde, com Adão e Eva, ou seja, na viração do dia, né, para conversar com eles assim, face a face, para orientá-los, para educá-los ali naquele belo jardim do Éden, onde tudo ali era bom. Porém, com o pecado de nossos primeiros pais, a humanidade não pôde mais estar face a face com o Senhor, porque a glória de Deus não deixou isso, houve um afastamento. E agora só podemos ver face a face novamente Deus na segunda vinda de Jesus, que se aproxima pelos sinais que ele deu ali em Mateus 24 e Lucas 21, pois o Senhor Deus está dando esses sinais para as pessoas se prepararem, para as pessoas estarem nesse grandioso evento. Porque Jesus fala claramente, que ele diz lá, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Que está lá em Mateus 24, 13. O dia e a hora exatos da sua segunda vinda não foram revelados nem para o próprio Jesus, que ele mencionou que somente o Pai sabe disto. E Jesus fala aos seus discípulos que ele iria aparecer, que está lá em Mateus 24, versículo 30 e 31, que ele diz, ó:
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais eles reunirão os escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade a outra dos céus, que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31. Aqui mostra que Jesus ficará nas nuvens do céu somente, né? Ele não pisará aqui na terra, como alguns acham, né? Porque justamente nesse momento é que aparecerão falsos cristos, dizendo, eu vim aqui e querendo fazer milagres e tal, e as pessoas irão acreditar e cairão. E sim, os anjos dos céus é que receberão os mortos em Cristo, né? Que as sepulturas serão abertas já no soar das trombetas, quando Jesus estiver no céu, as sepulturas serão abertas, né? E os anjos receberão os mortos em Cristo para um encontro face a face com Jesus nas nuvens dos céus. E depois os mesmos anjos arrebatarão aqueles que estarão vivos nesse momento, nessa ocasião. E no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz que todo olho verá, até os ímpios que os traspassaram. Ou seja, todo olho verá Jesus nas nuvens dos céus, do Oriente ao Ocidente, como fala em Apocalipse 14, versículo 14, que diz lá, alguém semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada, que está lá em Apocalipse 14, versículo 14. Ou seja, Jesus virá pela sua segunda vez como um grande juiz, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E aqueles que o aceitaram a seu Filho amado Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, onde eles terão um corpo semelhante ao de Jesus, porque eles serão transformados nesse momento, quando é tocado as trombetas, e que se serão levadas para a eternidade, todo o nosso corpo será modificado. Sem mancha, sem pele, sem doença, sem nada, haverá uma mudança na nossa pele. E o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,17, ele manifesta a sua alegria, a sua vontade de se encontrar com o Senhor nos ares, no céu, e de estar para sempre com o Senhor na eternidade, que está lá em 1 Tessalonicenses 4,17. E já em Filipenses capítulo 2, versículo 10 a 11, Paulo diz que na segunda vinda de Jesus acontecerá nas nuvens dos céus para que todo joelho se dobre nos céus e na terra, em todos os lugares, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas saiba você, meus amigos, minhas amigas, que depois de Jesus, depois de Deus, o Criador do Universo, ter dado o seu único Filho amado para morrer por nossos pecados na cruz do Calvário e pagar um preço altíssimo, esse momento da segunda vinda é algo fantástico para nós. Um Deus que nos ama, um Deus somente de perdão, de amor. Agora, chegando o fim dos tempos, do retorno de Jesus em glória, Ele não nos abandonará até aquele momento da sua chegada, no fim dos tempos. Ele não abandonará as nossas lutas e aflições hoje. Ele nos ajudará a vencer o mundo como Ele venceu. Que você, meu amigo, minha amiga, esteja preparado para este momento. Que você aceite a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, para que você esteja nesse momento que se aproxima de nós, porque Jesus deu esses sinais que aconteceriam. E a salvação é somente através de Jesus e não há outra forma. Porque o próprio Jesus diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que você acredite nisto e que você aceite a Jesus como Salvador. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.